amigos, boa tarde, mas muito boa tarde, mesmo! Setembro já foi, outubro chegou, seja bem-vindo outubro, que junto com outubro venha muitas bênçãos para a sua vida, venha muita comunhão com Deus para o seu coração. Esse mês que é um mês especial, que a gente comemora o Dia das Crianças e também uma data que a gente não pode deixar de falar, que é o Dia dos Professores. Outubro é um mês maravilhoso, não é verdade? E nós já vamos começar o programa de hoje pedindo ao Senhor Deus que abençoe esse mês, que abençoe cada festa das crianças que vai acontecer, que vão acontecer nas igrejas da graça. Então vamos consagrar esse mês pedindo ao Senhor um mês abençoado. Fecha os seus olhos na sua casa, levanta a sua mão para o céu e ora junto com a tia Cá. Senhor, nesse momento, Pai, junto com essa criança, com essa pessoa que está orando agora, nós pedimos ao Senhor a Tua bênção para o mês de outubro. Reveste esse mês com o Teu poder, Pai. Esse mês que a gente comemora o Dia das Crianças, dos professores, cada festa que vai acontecer das crianças, nas igrejas da graça, aqui na sede, nós já consagramos desde já ao Senhor, já pedimos desde já a Tua bênção, Pai. Que seja um mês de alegria, Senhor, para essa família que está triste, para essa criança que está triste. Meu Deus, que outubro seja um mês de alegria, um mês de resposta, Senhor. Um mês que essa criança, que essa pessoa veja a Tua glória e veja o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor cuida dela, Pai. Oh, meu Deus, é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Eu já te louvo, já te agradeço, porque eu sei que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Em nome de Jesus e graças a Deus, amém? Pode esperar, hein? Esse mês de outubro vai ter muitas alegrias para a sua vida, em nome de Jesus. Você lembra que a tia Cá falou que ia ter o 4º Congresso de Professores lá em Osasco? Pois é, você que não pôde ir, hoje você vai acompanhar os melhores momentos do 4º Congresso de Professores lá em Osasco. E nós já vamos acompanhar um momento de louvor, de adoração, em que os professores se envolveram com a presença de Deus. Assista aí. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfria, onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. Nós amamos a Tua presença, Senhor Jesus. Aleluia. Em Tua presença, Senhor. Jesus, declare. Jesus. E a turminha da graça também marcou presença nesse 4º Congresso de Professores. Essa turminha, por onde chega, esbanja alegria. Vamos ver agora tudo que eles fizeram lá no 4º Congresso? Somos alegres, fazemos parte da turminha da graça. E aqui estamos para aprender a nossa língua de valor. Eu sou a Eminha. Eu sou o Caio. Eu sou a Flora. E eu sou o Vini. Eu a Ariquinha. E eu o Zequinha. E você quem é, não importa, seja o nosso amiguinho. Que legal!
tia Cati e a tia Érica estiveram lá também, fizeram uma linda coreografia com aquele louvor da Cristina Mel, Bambolê. Vamos assistir agora a tia Cati e a tia Érica. Olá, criançada! Todo mundo cantando com a Mel? Amelando! Bambolê! Desfaz essa carinha emburrada, a vida é uma festa. Se te falta pique, vem que a gente empresta. Eu vou fazer cosquinha em você. Papai do céu não quer te ver de carinha fechada. Ele te dá força, dá uma gargalhada. Não tem que pagar nada pra sorrir. Show cara feia, show mal, show todo mal. Deus é amor, eu vou cantando o quê? Oh, yeah, 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 pro meu Senhor. Eu vou rodar meu bambolê, yeah, yeah, yeah. Te pego a vida todo mal, sai pra lá. E nesse clima eu danço, yeah, yeah, yeah. Vou bambolear com você. Eu vou rodar meu bambolê, yeah, yeah, yeah. Te pego a vida todo mal, sai pra lá. E nesse clima eu rodo o bambolê. Vou bambolear com você. É isso aí, criançada! Todo mundo cantando com a Mel, hein? Quero ouvir! Papai do céu não quer te ver de carinha fechada. Ele te dá força, dá uma gargalhada. Não tem que pagar nada pra sorrir. Comigo! Show cara feia, show mal, show todo mal. Deus é amor, eu vou cantando. Oh, yeah, 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 pro meu Senhor. Eu vou rodar meu bambolê, yeah, yeah, yeah. Te pego a vida todo mal, sai pra lá. E nesse clima eu danço, yeah, yeah, yeah. Vou bambolear com você. Eu vou rodar meu bambolê, yeah, yeah, yeah. Te pego a vida todo mal, sai pra lá. E nesse clima eu rodo o bambolê. Vou bambolear com você. De novo! Eu vou rodar meu bambolê, yeah, yeah, yeah. Te pego a vida todo mal, sai pra lá. E nesse clima eu danço, yeah, yeah, yeah. Vou bambolear com você. Eu vou rodar meu bambolê, yeah, yeah, yeah. Te pego a vida todo mal, sai pra lá. E nesse clima eu rodo o bambolê. Bambolê, vou bambolear com você. E a palavra de Deus não podia faltar nesse congresso, não é verdade? Porque a palavra de Deus nos fortalece, alimenta o nosso espírito, traz a direção que nós estamos precisando. O pastor Márcio e o pastor Luiz Carlos foram usados por Deus para trazer uma palavra ao coração de cada tia. E você agora vai acompanhar. E eu tenho certeza que essa palavra também vai falar no seu coração. Na nossa vida ministerial, nós precisamos estar de acordo, principalmente com a nossa liderança. Você tem líder, tem ou não tem? A sua líder de escolinha, quem é? A tia Jússi. Tudo aquilo que ela passa para vocês têm que respeitar. Talvez você não concorde em alguma coisa ou de outra coisa, mas você tem que respeitar. Tem que orar a Deus, que talvez você pode estar sendo até enganada. Porque o diabo ele sabe o plano que Deus tem para a sua vida. E uma das coisas que ele vai tentar investir contra você é para que você não esteja de acordo, principalmente com a tua liderança. E se não estiver de acordo, você não consegue permanecer. Quantas tias talvez vocês já conheceram? Pessoas que fizeram obra ao seu lado que hoje desistiram, não estão mais. Talvez permitiram que o espírito da rebeldia entrasse no coração, a mágoa, a chateação. Pastor Jaime, constantemente ele sempre fala disso lá na sede, porque existe. Ele é um homem usado por Deus e ele sabe do que ele está falando. Ele fala com propriedade. E para que nós venhamos de verdade estar na mesma fé, no mesmo espírito, que a nossa liderança ministerial, para que nosso ministério venha produzir frutos de verdade, nós precisamos estar na mesma fé, no mesmo espírito, nós precisamos mais do que nunca do amor. O amor de Deus no nosso coração e principalmente para com o próximo. A Bíblia fala sobre um caso aqui, deixa marcadinho aí, livro de 1 Samuel, capítulo 18. Aqui fala sobre uma amizade
muito linda. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 mesmo, a Bíblia diz: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia e não lhe permitiu que tornasse para casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Diga graças a Deus. Olha só, o sentimento dele era muito profundo. Era um sentimento real. E esse tipo de sentimento nós precisamos ter na obra de Deus. Não um espírito de contenda, de inveja. Isso às vezes acontece no nosso meio. Sabe, uma pessoa está crescendo, está despontando no ministério, a outra permite essa inveja, sabe, sentimento maligno entrar no coração, você vai cair. E não pode. Você precisa ter esse sentimento de amor. A alma dele se ligou com a do Davi. Olha que coisa forte. Todos nós aqui precisamos estar ligados, para que Deus ele possa abençoar de uma forma muito linda e venha até nos surpreender dentro do nosso ministério. O que Deus quer fazer no nosso meio, talvez nós não temos noção ainda da grandeza do poder dele, aquilo que ele quer liberar no nosso meio. Sabe, quer ampliar os ministérios. Talvez você vai ser usado aí para preparar uma pessoa no futuro que vai abrir trabalhos fora do país. Mas você precisa estar ligado, você precisa estar no mesmo espírito, na mesma fé. Não adianta. Talvez você está aqui com uniforme, sabe, que louvando, cantando, dando glória a Deus, só que lá na igreja você não obedece. Tudo aquilo que te é passado, você não faz. Você não coloca o coração. E precisa colocar o coração, amém? Sabe, você que tem uma posição de liderança, nunca menospreze o teu liderado. Sabe, valorize. Se tem algum defeito, algum erro, senta com essa pessoa e fale com ela. Ó, eu sou teu líder, eu sou teu responsável, aqui está, ó, assim, assado. Você vai ganhar uma pessoa para o teu lado. Você amando aquela pessoa, você vai conseguir consertar os defeitos dela, sem mesmo você se esforçar, se sacrificar. Não precisa você bater em ninguém, o que você precisa é amar. Se você entrou com esse sentimento, talvez de disputa, de competição, de inveja, tire ele de hoje do seu coração em nome de Jesus. Porque isso aí mais cedo ou mais tarde vai te levar para o buraco, não pode. Pastor, mesmo você não tinha, claro, o que tem? Uma posição de confiança. Você está lá cuidando das crianças dos membros, do pastor. É sim uma responsabilidade muito grande. E você precisa estar ligado. Sabe, também se você reconhece que tem algo na sua vida que precisa ser eliminado, ser arrancado, aproveite essa reunião hoje para você limpar o seu coração. Esses dias eu trazia um versículo aqui também, lá em Atos, trouxe até lá na mocidade, alguns aqui já devem ter ouvido eu trazendo essa mensagem, Atos 5. Já a Bíblia fala sobre a morte de Ananias e Safira, né? De eles mentiram para o Espírito Santo de Deus e vieram a falecer. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e o transportando para fora, o sepultaram. Diga graças a Deus. Veja só, eu trouxe essa mensagem para os jovens, eu falei para eles lá na sede, que o jovem, ele foi levantado pelo Senhor, não para trazer o pecado para a igreja, mas sim para tirar o pecado da igreja. E aquele defunto, aquele morto representava pecado, representava a morte, e tinha que ser tirado. E quem foi que tirou naquela época? Os jovens. Eu estou com muita gente jovem aqui. A sua missão, a sua função não é trazer erros, pecados para dentro da igreja. Não, você tem que ser uma ferramenta muito importante para tirar. Se tem uma coisa de errado, tem que tirar. A Bíblia diz que o teu corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Então você não pode ter nada de imundícia na sua vida. Por isso que talvez um ministério ou outro não cresce, não prospera. Tem que se examinar. E a Bíblia fala que eles transportaram o morto para fora. Digo mais, o sepultaram, enterraram. Ou seja, você tem que enterrar hoje aquilo que representava a morte da sua vida para nunca mais voltar em nome de Jesus. Tem que ser arrancado para que você venha dar frutos, para que você venha prosperar. E o ministério que talvez Deus tem para a sua vida, você ainda talvez não entendeu a grandeza que ele é, a importância que ele tem no mundo espiritual. Quando você cuida de uma dessas crianças com amor, tem festa no reino dos céus. Sabe que amanhã, quando você for mãe, amanhã vai também ter alguém que vai cuidar dos seus filhos. E o que você plantou lá atrás? É verdade? Se você plantou amor, com certeza vai ter amor. Estava ouvindo o pastor Márcio falar ali, e eu costumo falar na igreja, a importância das tias na igreja é muito grande.
Vocês tomam conta de crianças que amanhã, como ele disse, vão estar no lugar de vocês. Vai ser membro da igreja, vai ser esposa de pastor, vai ser empresária, comerciante, vai ser médica, vai ser alguém na vida, mas com a sua ajuda. Às vezes a criança que você toma conta na igreja não tem o apoio dentro de casa, principalmente nos dias de hoje, que está muito virado esse mundo, nosso país. As crianças estão aprendendo coisas na escola que não deveriam aprender, estão vendo coisas dentro de casa, estão vendo coisas na rua. E não é que nós vamos ensinar uma vida religiosa, nós vamos ensinar a palavra de Deus. E você educar, instruir, mostrar dentro da palavra como deve ser. Há muitos anos atrás, eu falei aqui na igreja que muitos anos atrás se ensinava ao menino, a menina quando estava perto do menino, o menino ia fazer xixi na rua, a menina queria imitar o menino. E os pais diziam: minha filha, você não pode, ele é menino, menino faz assim, você é mocinha, você é desse jeito. Então o certo, o correto já vinha dentro de casa no berço, já era instruído dessa maneira. E hoje eles querem ensinar uma outra coisa. Então é o correto. Antigamente os pais, os tios, os avós ensinavam: minha filha, fecha a perninha, você é mocinha, mocinha de perna fechada. O menino ia estar no meio da rua, ia fazer xixi, vai no poste, vai na parede. Mas hoje não é mais ensinado isso, ninguém quer ensinar, estão querendo ensinar o contrário. Então vale muito o esforço, o apoio das tias na igreja, muito, é essencial, fenomenal, muito importante. Você deve se sentir valorizada, grande, forte, abençoada, eleita. Você não foi escolhida só para estar com o uniforme ou só para ser mais uma. É um ministério grande que você tem, muito grande. Eu estou na Igreja da Graça há 35 anos. Há 35 anos atrás, eu vi crianças que hoje têm 35 anos, já estão casados e etc. Então hoje você para e pensa, se você estiver tomando conta de uma criança daqui a 35, 40 anos, ela estiver vivendo a vida, estiver sendo grande, com a cabeça no lugar, você ajudou, você apoiou, você ajudou um braço do pastor dentro da escolinha, você ensinou a palavra de Deus. E eu sou a favor de uma tia também ajudar no estudo escolar, que às vezes a criança não tem ajuda dentro de casa, não consegue crescer, e um apoio da tia na escolinha também é importante. Sempre abraçar. Ah, mas essa criança é terrível, essa criança é levada demais. Mas nós somos de Deus, nós somos a diferença. Nós somos a diferença. Se a irmã me permitir de falar aqui, eu dei uma palavra aqui na igreja, muito importante, também vai aparecer na televisão, na agenda dos pastores, e uma pergunta que eu fiz dentro da minha mensagem: o que me ofende? O que me ofende? O que te ofende? Uma correção do pastor te ofende? Não deveria te ofender, de jeito nenhum. Vir aqui, estar junto, fazer parte dessa festa aqui, como eu disse, 35 anos na igreja, e ver isso aqui é muito bonito. Isso ofende? Orar a Deus, ouvir a palavra do pastor, ofende? Ser de Deus ofende? Não deveria ofender. Mas o que deveria, o que ofende você? Largar a escolinha. Isso é uma ofensa. Deixar de ser a tia que Deus determinou e mandou você ser. Isso ofende. A doença ofende. Ficar na miséria ofende. Ficar no sofrimento, na separação conjugal ofende. Como ele disse, você toma conta hoje, amanhã você vai ser mãe. Mas eu não consigo ser mãe. Então isso é uma ofensa. Querer ser mãe e não ser mãe é uma ofensa. O diabo está lhe ofendendo. Mas fazer a obra de Deus, cumprir a palavra de Deus, não é uma ofensa. Estar aqui por obediência, não é uma ofensa. O pastor falou,
que o missionário, o pastor Jaime, disse para ele: o segredo é a obediência. Ser obediente, viver a obediência não é uma ofensa. Isso é luxo para nós, isso é riqueza para nós. Mas ser desobediente é uma ofensa. Deixar a escolinha, deixar o cargo de ser tia de escolinha é uma ofensa. O diabo está querendo me tirar uma coisa que Deus me mandou ser. E eu não vou deixar. Ao contrário, essa igreja aqui tem que ter o dobro, de não caber de tia, em nome de Jesus. Está sendo televisionado, sendo filmado aqui para ir para o Facebook, no celular. Muitos pastores, é uma ofensa se eu não mandar minhas tias para lá. Eu não posso ter esse espírito de rebeldia. Temos que estar junto, compartilhando uma só igreja. Uma só igreja. Se você descer por essas portas ali, por essa escada, você vai ver o nome da igreja ali, Igreja Internacional da Graça de Deus. A igreja é uma só. Não temos outra igreja dentro da Igreja da Graça. É o missionário, pastor Jaime e cada líder regional e cada pastor na sua igreja. Uma só igreja, um só pensamento, um só Deus. Ninguém pensando ao contrário, conforme o pastor pregou aqui, eu fiquei prestando atenção. Devemos viver a obediência. A desobediência é uma ofensa para mim. Eu não serei desobediente. Se tem aquilo ali, se tem que ser daquele jeito, isso não é ofensa para mim, vai ser grande. Repare, guarde isso. Uma só igreja, um só Deus. Essa igreja não tem outro nome. Não é outro ministério. Ministério da rebeldia, ministério da desobediência, ministério do eu acho, do ministério do eu penso, do eu imagino. Não, uma só coisa. Um só pensamento, uma só obediência. Qualquer outra coisa ofende a mim. Mas ser de Deus não me ofende. Cumprir não me ofende. Viver Deus não me ofende. Praticar a palavra de Deus não me ofende. Exercer o meu chamado de tia não me ofende. Cuidar das crianças não me ofende. Mas ao contrário, tudo me ofende, pois estou sendo contra Deus. E que Deus abençoe vocês. Amém. Em nome de Cristo. E a equipe do Cronograma contou um pouquinho também sobre cada faixa etária. E você vai acompanhar. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a tia Mavi e eu vou falar com vocês sobre o berçário. O berçário, ele vai de 0 a 1 ano, 11 meses e 29 dias. E as crianças, ela tem o desenvolvimento emocional, cognitivo e motor. E com a gente trabalha todos eles. E cresce espiritualmente? Ai, que fraco. Cresce espiritualmente? Vocês creem nisso? Então, depois do almoço a gente vai falar bastante sobre como ensinar os bebês a palavra de Deus. E sabendo que a semente que a gente planta no coração deles não se perde jamais. Lembra de Moisés? Quando Moisés nasceu, como foi? Ele foi colocado onde? No cestinho. Quem preparou o cesto? E nós somos as tias que preparam o cesto para os bebês. O bebê, quando ele foi colocado dentro do cesto, Moisés, quando foi colocado dentro do cesto, a mãe colocou ele onde? Ela sabia para onde o rio iria? Sabia. Porque ela tinha fé. Você tem fé que a palavra que você coloca no coração dos bebês vai levar eles para o mundo, mas para o caminho de Deus, independente da idade? Eu sou a tia Fernanda e vou falar acerca do maternal, que é aquela fase dos 2 até quase 4 anos. Aí eu vejo que a dificuldade do maternal é que às vezes a tia pensa assim, é muito pequenininho para entender. Aí ela se preocupa mais com a aula dos maiores do que com a dos pequenininhos. Fala assim, dá um lanchinho para ele, deixa brincar, é pequenininho mesmo, às vezes não está nem entendendo. Só que eles estão na primeira infância, eles aprendem muito rápido. Tem hora que eu olho minha sobrinha que é pequenininha e falo, nossa, de onde que ela tirou isso? Ela viu em algum lugar e já está repetindo, já está fazendo de novo. Então eles precisam também do quê? Do ensino da palavra de Deus. Às vezes eles vão ali e a tia fala assim, dá o brinquedo e o lanchinho. Mas o brinquedo e o lanchinho eles também têm em casa. Mas será que aquela criança tem em casa um pai, uma mãe que vai ensinar a palavra para ele? Que vai ensinar ele a orar? Que vai ensinar louvores para ele? Às vezes não. Às vezes o único contato com Deus
terapêutica que ele está tendo é com você na escolinha. Então, ensinar o maternal também é muito importante, porque a palavra que é alimento sólido para os maiores também é o leite dos bebês. Então, depois que eu vou estar falando também mais, explicando sobre cada momento, a oração, o louvor, como que é feito para o maternal. Ninguém me conhece? Tia Catiane. Sou nova por aqui, cheguei essa semana, de outro país, só que não. Vou falar sobre o jardim. Então, o jardim são aquelas crianças que saiu lá do maternal, né? Na teoria, para quem tem salas divididas, mas para quem não tem, normalmente às vezes está junto. Que vai dos 4 aos 6 anos. E é uma faixa de idade que as crianças são bem agitadinhas. Elas gostam muito de interagir umas com as outras, gostam de brincar, e precisam muito do visual. Então, como a tia Mavi disse, depois do almoço nós vamos mostrar bastante coisa para vocês que ajudam essas crianças a aprender a palavra de Deus de forma dinâmica e lúdica. Porque as crianças precisam desse dinamismo, né? Elas precisam desse visual. E como nós precisamos, às vezes, você olha um lugar todo enfeitado, colorido, chama a atenção da criança da mesma forma. Mais ainda. E aquilo que ela enxerga, ela aprende melhor do que aquilo que ela simplesmente ouve. Então, nós vamos fazer bastante atividades, mostrar bastante coisas para vocês trabalharem o cronograma, até o tema de amanhã já, para você já colocar em prática aí na sua sala, na sua escolinha, independente de você ter uma sala para cada idade ou não, ou tá todo mundo junto. Pega uma coisinha de um, pega uma coisinha de outro, monta a sua aula e faça o seu melhor. Eu sou a tia Alessandra e eu vou falar um pouquinho do primário, que são os mini adolescentes de 7, 8 anos. São crianças, é um pico, eu falei isso no AMEN. Aliás, quem estava no último AMEN, que já nos conhece, então que bom vê-las novamente. É um pico muito grande do jardim para o primário. Ah, tia, mas são só 2 anos de diferença. Uma semana para um bebê faz diferença, um mês para um bebê faz diferença, e para uma criança, 1, 2 anos faz toda a diferença. A criança do primário, ela está começando a alfabetização, então não basta você dar só um desenho para ela pintar, ela quer um desafio, ela quer mostrar para você que ela sabe ler bem devagarzinho, então tem que respeitar esse tempo da criança, não ficar, lê logo, não deixar ninguém brincar, né, zoar, vamos dizer assim. A criança quer mostrar que ela sabe escrever, mas ela não consegue ficar tanto tempo paradinha. Então lembra que a tia Cate falou? Não basta ouvir, tem que ver. A criança do primário tem que fazer também. Tem que pôr a mão na massa para ela conseguir gastar energia e ao mesmo tempo assimilar tudo que você está ensinando. São crianças que perguntam muito o porquê das coisas. Então, você vai falar do Moisés, ela vai querer saber, mas como que foi o cesto? Mas por que foi naquele rio? Mas você vai ter que saber responder isso. Então, você tem que ter tudo, na ponta da língua para não passar vergonha com o primário, porque eles questionam tudo. E, principalmente, é uma idade excelente para você apresentar Jesus. Fazer o apelo, salvação, 7, 8 anos, o nosso missionário foi com 6 anos, então em todas as fases é óbvio, você vai apresentar Jesus para essa criança, mas 7, 8 anos ela já consegue olhar para você e falar, tia, eu quero aceitar Jesus. E aí depois do almoço eu dou umas características mais pontuais dessa turminha que pergunta muito, mas é uma bênção. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Sandra, vou falar um pouquinho da faixa dos juniores, que é dos 9 aos 12 anos. Então, eles já são uma sequência aqui do primário, eles continuam com esse pensamento mais abstrato, né? Essas crianças agora nessa idade, elas já abstraem mais as informações, são muito argumentativas, questionadoras, e elas gostam de experienciar. Ou seja, assim como a tia disse que é para pôr a mão na massa, praticar, eles vão gostar de experiências, de auxiliar nos recursos visuais, o que tem que fazer, continuar a história. Você conta a história e depois eles vão fazer uma encenação, por exemplo. Eles vão usar o recurso que você usou e, além disso, você vai colocando desafios. O que você entendeu dessa história? Para que a criança explique com as palavras dela, porque nessa faixa eles já conseguem abstrair, fazer o pensamento
pensamento lógico, esse raciocínio crítico também, e tirar as próprias conclusões do jeito dele, tá bom? E aí, após o almoço, a gente vai falar também de dinâmicas, atividades para desafiar os juniores, porque eles gostam muito disso, eles gostam de competições, eles estão na fase em que a coordenação já está muito desenvolvida e eles gostam das competições, de medir força, quem sabe mais, quem pula mais alto, quem vai gritar mais, quem consegue memorizar mais livros da Bíblia e assim por diante. Gente, meu nome é Cristina, eu sou professora de musicalização infantil da escolinha. Ela me pegou de surpresa. Então, trabalhar a música é algo muito importante em todas as faixas etárias, né? Cada um tem uma linguagem específica, cada idade. E a música, ela é muito importante no sentido de ajudar você a passar uma informação. É como se fosse a música um carro que você coloca a informação dentro. É mais fácil uma criança aprender algo cantando, fazendo algo musical. Então, um exemplo que nós temos, que é muito importante, os livros da Bíblia. Se você começar a falar, vou te ensinar, crianças, hoje nós vamos aprender sobre os livros do Novo Testamento. E você começa a falar Mateus, Marcos, Lucas. Vai chegar uma hora que a criança já está brincando com a mãozinha, já esqueceu, já não está nem ouvindo mais o que você está falando. Mas se você cantar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, você vai cantando e a criança ela vai aprender aquela musiquinha e não vai esquecer mais. Então a música é muito importante. Nós vemos que no povo de Israel, eles usam muito a música, né, para contar as suas histórias, os fatos importantes. Então, eles cantavam sobre o Mar Vermelho, sobre os feitos do Senhor. E os filhos, eles iam gravando as histórias. Então, a palavra de Deus diz em Deuteronômio que nós devemos inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. Né? E isso quer dizer também as tias, porque nós temos filhos espirituais, são nossos filhos espirituais, quando recebemos uma criança na escolinha. Então, se nós contarmos os feitos do Senhor por uma canção ou num trabalho de musicalização, nunca mais essa criança vai esquecer. Tá? Então ela vai cantar os feitos e aquilo vai ficar gravado. Então a música é muito importante na escolinha por causa disso. Eu sou a tia Rose e eu faço a edição do cronograma, né? O fechamento dele, depois que as tias passam todo o material para mim, o material, né, das lições, atividades, aí depois eu venho e fecho ele, faço a capinha, tudo. E eu vou falar com vocês hoje sobre a importância do cronograma, tá? Porque às vezes o cronograma não chega a muitos lugares como deveria chegar, né? A muitas igrejas como deveria chegar. Então, mas esse material é um material muito rico, é uma bênção que Deus tem dado para a gente, sabe? Como a Jussa da outra vez tinha falado e que ele ficou no meu coração, da gente não precisar pegar de fora. Porque às vezes você precisa ir para outro lugar, outro ministério, pegar de lá para trazer para cá, e Deus está dando o nosso material, né? Aquilo que as igrejas podem estar usando, as igrejas da graça podem estar usando o seu ministério, e para quê? Para que todas estejam na mesma concordância, no mesmo propósito, né? Andando, sim, sempre no mesmo caminho, tá? Então, depois a gente vai falar mais sobre isso, sobre a importância da gente estar usando, né? As tias estão fazendo o cronograma, elas estão preparando, a gente está preparando esse cronograma, ele tem sido feito agora a semestral, e ele não é apenas uma opção, sabe? Ele não é apenas uma opção, ele é, de fato, a ferramenta que você tem, que você pode e deve estar usando. E aí, gostou do programa de hoje? Conseguiu acompanhar, por bênção de Deus, esse 4º congresso, não é verdade? E tudo que aconteceu, cada foto, cada momento ali, você pode ver lá na página da Escolinha, que é Escolinha EBFA. Guarda aí, já acessa, curte, segue, para você ficar por dentro de tudo que acontece. Escolinha EBFA, tá bom? Eu fico por aqui deixando,
super beijo no seu coração. Que Deus abençoe muito a sua semana, muito a sua vida. E no próximo sábado, 12h30, a gente se encontra novamente aqui no IGD, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Ótima semana e até o próximo sábado.